Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 18 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de outubro de 1859. Hoje nós iremos falar sobre médiuns inertes. Ao meu lado esquerdo, minha querida Aramita, ao meu lado direito, minha querida Carla. Rogo que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar. No número das questões importantes que se ligam à ciência espírita, o papel dos médiuns foi objeto de muitas controvérsias. O senhor Brasser, diretor do Centro Industrial, manifestou a respeito ideias particulares numa série de artigos muito bem redigidos no Moniteur de la Toilette, principalmente no mês de agosto último, no qual extraímos as passagens que citaremos adiante. Nota de Allan Kardec. O Moniteur de la Toilette é um jornal de salão, moda e literatura e teatro, na rua L'Echiquier 45. Ou seja, tipo uma revista de variedades. Com tudo. Ele nos honra com o pedido de nossa opinião. Nós lhe daremos com toda sinceridade, sem pretender que o nosso julgamento faça lei. Deixemos que nossos leitores e observadores julguem a questão. Aliás, não teremos senão que resumir o que a respeito já dissemos em várias ocasiões, quando tratamos o assunto com muito mais desenvolvimento do que aqui podemos fazer, não nos sendo possível repetir o que se acha em nossos diversos escritos. Eis as principais passagens de um dos artigos do senhor Brasser, seguidas de nossas respostas. O que é um médium? O médium é ativo ou passivo? Tais são as perguntas que visam a elucidar um assunto que preocupa vivamente as pessoas desejosas de se instruírem sobre as coisas do além-túmulo e, consequentemente, de suas relações com esse mundo. A 18 de maio último, enviei ao presidente da Société Espírita uma nota intitulada Do Médium e dos Espíritos. Por volta do dia 15 de julho, o Sr. Allan Kardec publicou um novo livro, sob o título O que é o Espiritismo? Ao abri-lo, imaginei encontrar uma resposta categórica, mas em vão. O autor persiste em seus erros. Os médiuns, diz ele à página 75, são pessoas aptas a receber de maneira patente a impressão dos espíritos e a servir de intermediários entre o mundo visível e o mundo invisível. É para ver que nessa época, nós estamos em 1859, e o senhor Brasser, ele também escreve sobre mediunidade, sobre os médiuns, e ele pede a opinião do Allan Kardec sobre o que ele escreveu, e o Allan Kardec está respondendo. Mas é assim, ninguém tinha, vamos dizer assim, autoridade sobre isso. Tanto que o Allan Kardec diz que ele responde, mas sem pretender que o julgamento dele se faça lei. Tanto que o senhor Brasser diz que não está de acordo, e aí a gente vai ver aqui no decorrer do artigo, a divergência entre eles quanto à nomenclatura sobre o que é um médium e os tipos de médium. Então, eles não estão de acordo. E é interessante, o autor persiste em seus erros. É por isso que lembra da frase do início da primeira revista espírita, ele diz: discutiremos, mas não disputaremos. É a fala de Kardec. Porque a revista espírita é um microfone aberto, vamos dizer assim. E ele publica que a pessoa diz: ao abrir, imaginei encontrar uma resposta categórica, mas em vão. O autor persiste em seus erros. Vamos lá. Porque o Allan Kardec, ele nunca dizia as coisas que ele falava como verdade absoluta. Ele dizia que isso era o que ele estava demonstrando, escrevendo, era prova de experiências,
de estudo e de observações. Então ele diz que não foi nenhuma, nem duas, então ele chegou a essa conclusão. E o senhor Bracet não está de acordo. E ele dizia assim, olha, eu não estou batendo o martelo, mas me apresente algo melhor. Me apresente algo melhor, me apresente suas pesquisas. Se eu estiver errado, eu vou ceder. Mas me apresente algo, né? Não é só criticar, é apresentar. A obra supracitada não é um curso de espiritismo, é uma exposição sumária dos princípios da ciência para uso das pessoas que desejam adquirir as primeiras noções. E o exame das questões de detalhe e das diversas opiniões não podem entrar num quadro tão restrito e de finalidade especial. Ele está falando especificamente do quê? Do que é o espiritismo, Do que é o espiritismo. a obra. É um livro Que é um opúsculo, né? Um livro. ali está o resumo do resumo do resumo. Primeiras noções. Primeiras noções. Quanto à definição que damos dos médios, parece perfeitamente clara, e é por ela que respondemos à pergunta do senhor Bracet. O que é um médium? É possível que ela não corresponda à sua opinião pessoal. Quanto a nós, até agora, não temos nenhum motivo para modificá-la. E olha só, a sua opinião pessoal. Vamos lá. O senhor Allan Kardec não reconhece o médium inerte. Fala muito de caixas, cartões ou pranchetas, mas não vê nessas coisas senão apêndices da mão, cuja inutilidade teria sido reconhecida. Compreendamos bem. Na sua opinião, o médium é um intermediário entre o mundo visível e o mundo invisível. Mas é absolutamente necessário que esse intermediário seja uma pessoa? Não pode ser um bote. Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar? A isso responderemos sem rodeios. Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar, pois lhe falta o concurso fluídico de uma pessoa. Para nós, essa pessoa é o verdadeiro médium. Se bastasse ao espírito ter à sua disposição um instrumento qualquer, veríamos cestas ou pranchetas escreverem sozinhas, o que jamais aconteceu. A escrita direta, que parece ser o fato mais independente de qualquer cooperação, só se produz sob a influência de médios dotados de uma aptidão especial. Que é o médio de efeito físico, a escrita direta. Pensa assim, Uma caneta ali uma forma, ali uma frase. Forma uma frase. E como a caneta, de repente, pode aqui a caneta começar, mas aqui é um espírito atuando sobre a caneta. Ali ele materializa até a tinta. Entendeu? Então é escrita direta. Mas ainda assim, o que ele diz? Precisa de um médium. Precisa do fluido do médio, que seria um médio de efeitos físicos, né? Uma consideração poderosa vem corroborar nossa opinião. De acordo com o senhor Bracet, um instrumento é a coisa principal e a pessoa é a coisa acessória. Para nós é justamente o contrário. Se assim não fosse, por que as pranchetas não se moveriam com qualquer um? Se, pois, para fazê-la mover é necessário que sejamos dotados de uma aptidão especial, o papel da pessoa não é puramente passivo. É por isso que essa pessoa é para nós o verdadeiro médium. Um instrumento, como já dissemos, é apenas um apêndice da mão do qual podemos dispensar. E isso é tão verdadeiro que toda pessoa que escreve por meio da prancheta pode fazê-lo diretamente com a mão, sem prancheta e mesmo sem lápis, visto poder traçar os caracteres com o dedo, ao passo que a prancheta não escreve sem a pessoa. Aliás, todas as variedades de médium, assim como o seu papel ativo ou passivo, estão amplamente desenvolvidos em nossa instrução prática sobre as manifestações. Então, é para ver que assim, não era uma coisa unânime, tinha as divergências, os estudos diferenciados. E o senhor Bracet, por exemplo, ele é firme, contundente, achando que qualquer um podia servir de instrumento para a prancheta, para o lápis, para o que for. E o
O Allan Kardec está dizendo que não, que precisa ter uma pessoa que dispõe de um fluido para fazer o fenômeno mediúnico acontecer. Se não, como ele diz, Prancheta ia escrever sozinha e se não tivesse o médium. Porque o senhor Brazé está sustentando a teoria de que o médium é dispensável, né? A pessoa humana, o ser humano é indispensável. Como diz o meu amigo, podia ser um bode. E interessante que a gente vê aqui que é como se ele não fizesse o serviço, outros fariam, né? Então a gente já tem aqui assim, o senhor Brazé ainda errando, mas já era alguém que também estava trabalhando, né? Sim, também estava fazendo. Sim, só com a pretensão, a vaidade de que ele é o dono da verdade, né? Porque uma coisa é você realmente discutir um assunto. A outra coisa é você disputar. Ele está muito no movimento de disputa, né? Tá errado. Você está errado, ele é categórico, já chega assim, você está errado, você insiste nisso. seu si. Tua vez, professor. Separada da matéria pela dissolução do corpo, a alma não tem mais nenhum elemento físico da humanidade. E que fazeis do perispírito? O perispírito é o laço que une a alma ao corpo, o envoltório semimaterial que ela possui durante a vida e que conserva após a morte. É sob esse envoltório que ela se mostra nas aparições. Esse envoltório também é matéria que, embora eterizada, pode adquirir as propriedades da tangibilidade. O que Kardec fez? Ele fez tipo um artigo novamente, é um artigo. Ele foi pegando pedaços dos questionamentos do senhor Brazé e ele coloca a colocação do senhor Brazé, ele vem e explica. Então, está indo ponto a ponto, né? Ele elucida, porque ele está dizendo aqui, né? Que a alma não tem mais nada da humanidade. É como se ela ficasse uma coisa etérea. Ele está dizendo, não. O perispírito, ele é matéria ainda. E é isso que faz a comunicação, que fica tangível, etc. Que é aquilo que a gente vai estudar no livro dos Espíritos. O Espírito, ele não tem uma forma humana, né? Ele é uma chama, é uma centelha. A forma humana é do perispírito. Então, quando a gente diz assim, eu vi um espírito, em verdade a gente viu o perispírito, né? O espírito, ele não tem forma, é uma chama, uma centelha. Então, é o corpo perispiritual realmente. Segurando o lápis diretamente, observou-se que a pessoa mistura os sentimentos e as suas ideias com as ideias e os sentimentos do invisível, de sorte que assim são dadas apenas comunicações com interferência, ao passo que, empregando as caixas, cartões e pranchetas sob as mãos de duas pessoas reunidas, estas permanecem absolutamente estranhas à manifestação, que então é somente do invisível. É por isso que declaro este último meio superior e preferível ao da sociedade espírita. Que é essa crença, inclusive, no nosso movimento espírita, né? Olha, se a mensagem é por escrita direta, a autenticidade dela é muito maior. Quando vem pelo médium, pode haver interferência. Vamos ver o que tem gente que diz assim, o médium inconsciente, ele interfere menos. Então, todos essas crendices, elas vão caindo à medida que nós vamos estudando. A gente vai percebendo que não é bem assim. E até um retrocesso de querer que volte prancheta, caixas, né? Que era muito mais lento. E achar que assim vai ter a pureza. Bora ver mesmo o que o Kardec diz. Esta opinião poderia ser verdadeira se não fosse contraditada pelos milhares de fatos observados, seja na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, seja em outros lugares, provando de maneira insofismável que os médiuns animados, mesmo intuitivos e com mais forte razão os médiuns mecânicos, podem ser instrumentos absolutamente passivos e gozar da mais completa independência de pensamentos. No médium mecânico, o espírito age sobre a mão que recebe um impulso completamente involuntário
e desempenha o papel daquilo que o Sr. Bracer chama médium inerte, quer seja ela só, quer munida de um lápis ou apoiada sobre um objeto móvel provido de lápis. No médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro, transmitindo pela corrente do sistema nervoso o movimento ao braço e assim por diante. O médium mecânico escreve sem ter a menor consciência do que produz. O ato precede o pensamento. No médium intuitivo, o pensamento acompanha o ato e, por vezes, o precede. É, então, o pensamento do espírito que atravessa o cérebro do médium. E se algumas vezes parecem confundir-se, nem por isso sua independência é menos manifesta. Quando, por exemplo, o médium escreve, mesmo por intuição, coisas que não pode saber, ou inteiramente contrária às suas ideias, à sua maneira de ver e às suas próprias convicções. Vamos dar uma parada aí para a gente processar, né, Rita? Para entender bem, porque ele aqui, o Kardec vai explicando paulatinamente o fenômeno realmente da psicografia. Vamos lá, quando ele diz assim. Ele diz, primeiro, o cidadão estava dizendo que a autenticidade da comunicação seria muito melhor pelas pranchetas. Aí Kardec vai falar de quem? Por causa da interferência do pensamento do médium. Por causa da interferência do pensamento do médium. Então ele diz assim, se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, seja em outros lugares, provando de maneira insofismável que os médiuns animados, mesmo até os intuitivos, ele ainda grifou, e com mais forte razão os médiuns mecânicos, podem ser instrumentos absolutamente passivos, sem interferir, e gozar de mais completa independência de pensamentos. No médium mecânico, o espírito age sobre a mão. Por exemplo, o Peixotinho, ele era um médium mecânico. Então, teve um momento que ele psicografou com o lado direito, não necessariamente nessa ordem, mas eram os 3 aspectos da doutrina espírita. Mas no lado direito, filosofia, uma mensagem de filosofia. No lado esquerdo, a ciência e uma psicofonia religião, ao mesmo tempo. Super sem interferência. Já pensou? Médium, Peixotinho. 3 comunicações. Então, olha só. Podem ser instrumentos absolutamente passivos e gozar da mais completa independência do pensamento. No médium mecânico, o espírito age sobre a mão, que recebe um impulso completamente involuntário. A pessoa ela não controla, ela não conduz, é algo que vai numa velocidade muito grande. E desempenha o papel daquilo que o Sr. Bracer chama médium inerte, que seja ela, só que munida de um lápis ou apoiada sobre um objeto móvel, provido de lápis, que seria a prancheta. No intuitivo, então, nesse primeiro caso, a mensagem não passa a nível cérebro. É mecânico mesmo. A mão do médium é uma extensão mecânica. É como se ele pegasse a mão. E vai conduzindo, Por exemplo, se é um médium mecânico, mas se essa pessoa é analfabeta, e eu tenho um outro médium mecânico aqui, mas essa pessoa não é analfabeta, qual o espírito vai preferir? O que não é analfabeto. No médium analfabeto, ele vai ter que vencer obstáculos físicos muito maior, porque a pessoa não tem coordenação motora. Mas, se for o caso, para mostrar a autenticidade da comunicação, ele poderá usar. Mas se ele não está com esse propósito, o que ele quer realmente é trazer a mensagem, porque esse período de comprovação já passou, ele vai usar a médium instruída, porque aí facilita que ele não vai ter que vencer. Já no médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro, transmitindo pela corrente do sistema nervoso, olha interessante, o movimento ao braço, e assim por diante. O médium mecânico escreve sem ter menor consciência do que produz. O ato precede o pensamento. Ele escreve antes de pensar, né? No médium intuitivo, o pensamento acompanha o ato e, por vezes, o precede. O pensamento.
É então o pensamento do espírito que atravessa o cérebro do médium. Porque o que acontece? E quando Já vem tudo aqui, é só um ditado. É só um ditado. O médium intuitivo, por exemplo, se eu passar uma redação para vocês vão parar, vão pensar, vão verificar, vão pensar no tema, aí vai, escreve um pouquinho, aí volta, pensa de novo, aí volta. Você vai elaborar o texto, a redação. No transe mediúnico, no processo psicofônico, no processo da psicografia intuitiva, a ideia ela chega muito rápido, só que o espírito não dita a palavra, ele transmite o pensamento. Quem vai revertir o pensamento de vocabulário, de palavras, é o médium. Então, por isso que o Galileu Galilei optou em psicografar por Camille Flammarion. Porque Camille Flammarion era astrônomo. E o que Galileu Galilei queria trazer eram mensagens falando da astronomia. Então, você imagina ele transmitir o pensamento para uma criatura que não entende absolutamente nada de astronomia. Como é que ele iria dar palavras, vocabulários ao pensamento? E não é algo assim, o transe da psicografia, a ideia vem, você não para, é muito rápido, você tem que passar para o papel e ainda assim a gente perde. Por exemplo, se eu for passar para o papel e pensar, é com C cedilha ou com S? Já foi o pensamento todo, eu já perdi. Eu não posso nem pensar que se é com C cedilha ou com S. Eu escrevo do jeito que eu entendo, mesmo que esteja o português errado, depois eu vou fazer a correção. Porque o erro do português é do médium, eu sou um médium intuitivo, não é do espírito. E quem estava dando a palavra ao pensamento é o médium. Então, é difícil eu saber se é meu ou não? Não, não é difícil. Por quê? Porque o pensamento ele é muito rápido. As informações vêm muito rápido e você tem que passar rapidamente para o papel para você não perder o fio da meada. O que é o fio da meada? O que é meada? Meada de quê? Bolo de linha. É um bolo de linha? Entendi. Fio da meada. Porque o pensamento é muito rápido. Então, o que é um bom médium? Segundo o livro dos médiuns, é aquele que menos interfere na comunicação. Porque a palavra vai ser, a mensagem vai ser revestida com as minhas palavras. Vamos parar aí, né? Para a gente passo a passo, né? Ok, gente? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade e até o nosso próximo encontro.